Olá, boa tarde família dos Códigos do Feijão. Como é que vocês estão? Está tudo bem ou está tudo ótimo? Estou aqui a cumprir a minha atividade física. Diria que estou todo roto depois do dia inteiro de wakeboard que tivemos ontem com os mentorados, que foi fantástico e que eu aconselho e que brevemente iremos repetir. E eu depois aviso aí no nosso grupo dos Códigos do Feijão, para quem quiser estar comigo a desenvolver esta nova habilidade. E vamos para cima. Hoje não vim aqui falar-vos de sucesso, dinheiro, negócios. Hoje quero falar de algo um pouco mais profundo. Porque provavelmente há pessoas, e se calhar já te aconteceu a ti, que sentes que estás a dar tudo e mesmo assim dás contigo a pensar: será que estou a falhar? Onde é que estou a falhar? Olá, Fran. Boa tarde. Estás contigo a pensar onde é que eu estou a falhar. Isso já é bom. Já é bom porque há muitos que façam bem ou mal, façam muito ou pouco, nem sequer têm esta consciência de pensar se estão no bom caminho ou não. E vocês já vão perceber isto um bocadinho mais à frente. Beijinho, Fran. E parabéns pelo vosso evento de ontem. Fantástico. Se alguma vez vocês que estão a ouvir já sentiram que, por muito que estejam a fazer na vossa vida, ficam a pensar: será que aquilo que eu estou a fazer é suficiente? Será que eu estou a falhar em alguma área? Se isto já passou alguma vez pela vossa cabeça, escrevam aí: eu já. Não é apenas para aqueles que nos estão a ver em direto, mas como esta live fica gravada e vai ficar gravada no meu canal, se isto fizer sentido, se esta frase que alguns de vocês já possam ter dito na vossa cabeça: Fran, eu estava no desfrute, Fran. Eu estava a fazer wakeboard com mais os meus mentorados. Eu tinha dito ao Nildo que já tinha isto marcado, mas haverá outras oportunidades. E dizia eu que isto fica gravado e, portanto, se algum de vocês que me está a ouvir através da gravação, se já vos passou pela ideia esta frase, coloquem aí nos comentários. Coloquem aí nos comentários eu já me passou isto pela cabeça, eu já pensei muitas vezes: será que estou a falhar? Será que é erro meu? Será que... E sabem qual é o problema? É que nós muitas das vezes... Olá, Isabel. Nós muitas das vezes olhamos para o ponto onde estamos e esquecemos-nos de olhar para a direção em que estamos a caminhar. Eu vou-vos colocar isto numa história que acredito que possa fazer um pouco mais de sentido. Imaginem vocês duas pessoas em que uma já está no quilómetro 100 e está a correr a 20 km por hora. E a outra, olá Aline, e a outra está apenas no quilómetro 10 e a correr a 10 km por hora. Aquele que está no quilómetro 100 a correr a 20 km por hora está a correr na direção contrária da meta. E nós que às vezes ainda só estamos no quilómetro 10 porque decidimos mudar a nossa vida, porque estamos a fazer diferente, ainda não temos aquela velocidade do corredor que corre a 20, só corremos a 10, mas estamos a caminhar na direção certa. A pergunta é: se nós olharmos hoje, o que é que pensamos? Ele já vai 90 km à minha frente. Bora romper, Isabel.
Se nós olharmos para esta situação dos dois corredores, pensamos, eu sou o que estou no quilómetro 10. Ele está no quilómetro já 100. Ele vai 90 quilómetros à minha frente. Só que ele está a correr na direção errada. Está a correr forte, mas na direção errada. Eu estou a correr um pouco mais fraco, uma velocidade mais baixa, mas estou a ir na direção certa. Sei onde está a meta. E o que eu vos pergunto é, hoje, se nós olharmos para a situação, pensamos, ele vai 90 km à minha frente. E se nós pensarmos na mesma direção, na mesma situação daqui a um ano? Quem é que eventualmente estará mais próximo do destino, da meta? Faz aí cada um na vossa cabeça? Portanto, muitas das vezes nós olhamos para o lado. E eu ontem tive aí um dia de desfrute, já partilhei aí no Instagram também, com algumas das pessoas que estão aqui também. E ainda não consegui desenvolver aquela habilidade de ficar em cima da prancha e dar a volta completa. Consigo fazer 20, 30 metros e a seguir tenho estado a cair. Mas eu, se pensar, estou melhor do que a primeira vez que fiz, é a minha segunda vez. Houve pessoas, houve mentorados que no primeiro dia, ao final do dia, já conseguiram fazer. Mas eu não tenho que olhar para os outros. Eu não tenho que me comparar com os outros. Eu tenho que pensar, estou melhor do que a primeira vez que fiz? Muito melhor. Muito melhor, porque no final da primeira vez que fiz, já nem da água estava a conseguir sair. E neste momento estou assim de conseguir ficar em cima da prancha. E nós muitas das vezes, quando nos pomos a olhar para o lado, pensamos que aquele está melhor que nós. Comparamos. Estamos constantemente a comparar. E não é o caso das pessoas que estavam lá, mas muitas das vezes nas nossas vidas nós olhamos para o lado, comparamos-nos com pessoas que até podem ter muito, mas que até se estão a afastar da direção correta. Estão a afastar-se daquilo que Deus sonhou para eles, preparou para eles. E há outros, alguns de nós, espero, que ainda, olá Leila, que ainda têm muito pouco, que a transformação ainda é pequena, que ainda estão a uma velocidade baixa, mas todos os dias estão a dar um passo à frente. Estão a dizer, eis-me aqui. Estão a dizer, bora romper. Estão a dizer, aceito o desafio. E estão cada vez mais próximos do seu propósito. Mesmo que estejam ainda mais afastados, mesmo que estejam a uma velocidade mais baixa, mas isso vai melhorando no caminho. E eu gosto imenso, já vos falei, vocês que me acompanham, falo muito do feijão, os códigos do feijão, palestra do feijão, porque nós tiramos grandes ensinamentos daquilo que a natureza nos pode mostrar. E nós, quando nós colocamos o feijão na terra, no primeiro dia, ou nos primeiros dias, se nós olharmos para o sítio onde o colocamos, parece que não mudou nada, não é? Colocamos lá aquilo, endireitamos a terra e não se vê nada. De cima, olhando de cima, não se vê nada. E se nós olhássemos para a vida daquela semente, por aquilo que nós vemos por cima da terra, nós poderíamos até pensar que não vale a pena, porque não estamos a ver nada. Só que aquela semente que foi enterrada não se mede por aquilo que se vê de cá de cima. Ela mede-se por aquilo que está a acontecer lá em baixo, por aquilo que ninguém vê. A semente somos nós. Por aquelas horas de estudo, por aqueles desafios que nós aceitamos, que nós decidimos aceitar a transformação de determinadas áreas da nossa vida, que nós decidimos largar algumas pessoas que são um peso em cima das nossas costas, embora que pequeno, ou que nós achemos que seja pequeno,
mas que com a continuação esse peso vai se tornando cada vez mais pesado, não é? Eu já vos dei o exemplo de quando nós pegamos numa caneca, uma caneca vazia. Se eu tiver uma caneca na minha mão, se vocês tiverem uma caneca na vossa mão, ou um copo, vocês acham que isso é pesado? Escrevam lá aí, sim, se acham que é pesado, não, se acham que não é pesado. Escrevam lá aí. Enquanto vocês escrevem, eu vou-vos dizer que depende. O peso dessa caneca ou desse copo depende. E sabem do que é que depende? De quanto tempo é que eu tenho que o segurar. Porque numa primeira fase, um copo é muito leve. Uma caneca é muito leve. E se eu tiver que estar assim, com o braço estendido e com a caneca na mão, durante 5 horas, será que ela se vai tornar pesadíssima? Não é pesada, é pesadíssima? Ou não? Assim somos nós, muitas das vezes. Vamos pondo coisas para cima das costas que não somos nós que temos que tratar, que não somos nós que temos que carregar, mas vamos pondo, porque é um pesozinho pequenino. Não faz mal, eu ponho aqui. E eu ponho aqui. E eu ponho aqui. E vamos carregando coisas que não são nossas, que numa fase inicial parecem não fazer assim tanto mal, e com a continuação, com o tempo, começam a atrasar-nos. E eu estive hoje a ouvir o YouTube o canal da Isabel Gomes.Belvion, onde nós temos um grupo que é o grupo dos vencedores 659, e vai-se fazendo uma palestra todas as semanas, e ela colocou lá no canal dela do YouTube. Até aconselho para irem ver. E quem deu essa palestra foi o Ricardo, que eu chamo Ricardo das Tatuagens, Ricardo Oliveira. E ele falou-nos sobre comunicação, e disse que na vida dele, muitas das vezes, semeou algumas sementes, plantou algumas sementes, mas por medo não as foi colher. Será que isto já aconteceu na vida de alguém? Será que alguns de nós já desistiram, já iniciaram um determinado processo de transformação, de sementeira, mas depois, por medo, disseram assim: não vou lá ver se cresceu ou não cresceu, não quero que me achem ridículo, ali à procura, naquele vaso onde eu meti o feijão para ver se nasceu ou não nasceu. E dizia ao Ricardo que muitas dessas sementes que ele semeou, que ele plantou, não foi ver se elas cresceram ou não por medo. Será que isto aconteceu já com alguns de nós? Ou foi só o Ricardo? Será que alguns de nós até já começaram algumas coisas, mas depois o medo da aprovação, aquilo que os outros podem achar ou dizer, às vezes comentários maliciosos, maus, de gente má, para nos desmotivar, porque normalmente para nos puxar para cima, a preocupação não é tanta. Agora, para nos deitar abaixo, quem é que já passou por isso? Ponha aí o S de sim e o N de não. E voltando aqui um pouco à nossa semente, ela continua a criar as raízes. E as raízes que cá fora ninguém vê. E quem sabe se não é isso que Deus está a fazer connosco. Nós ainda não temos. Diz-nos aqui a Aline, fez um vestibular numa altura e nunca foi saber se passou ou não. Não sei o que seria pior naquela altura, saber e não poder entrar na universidade ou simplesmente não ir ver. Pois é, fiquei pela segunda opção, pois era uma realidade
naquela época. Bem sei, Aline, que alguns de nós passámos por algumas necessidades na vida e compreendo perfeitamente o que estás a dizer. Se tivesses entrado, depois poderias eventualmente não ter condições financeiras para fazer a matrícula e fazer o curso. Mas repara, isso é o teu passado. Isso está lá atrás. Mas é bom percebermos que há pessoas que se identificam com estas palavras, com isto que nós vamos dizendo. E é muito importante, e uma das coisas que eu tento sempre com a minha palestra é criar consciência, é criar a noção da direção certa. Porque era como a história que eu vos dizia. O primeiro corredor já estava no quilómetro 90. Só que estava a andar para trás. Estava com uma boa velocidade, mas como não sabia a direção certa, estava a correr ao contrário. E nós às vezes ainda andamos numa velocidade mais baixa, mas se estivermos na direção certa, se estivermos na direção de Deus, primeiro de tudo, todas as outras coisas nos vão ser acrescentadas. Não podemos perder muito tempo a olhar para o lado. Eu dizia-vos, e depois acabei por não completar esse raciocínio. Se eu olhar para duas pessoas que foram connosco e que já destravaram logo no primeiro dia, eu poderia, sim, Deus fez uma nova e linda história na minha vida e por isso sou tão grato. É isso mesmo, Aline. Ele tem sempre a direção certa para nós e Ele sabe. Ele já sabe o que é que vai ser o nosso fim. Ele já sabia o que era o nosso princípio e ainda nós não estávamos no ventre da nossa mãe. Nós é que muitas das vezes não o queremos ouvir e fazemos as coisas com a força dos nossos braços, achando que nós é que sabemos, dizendo, como eu digo lá na palestra, deixa estar Deus, que está tudo a correr bem, deixa estar que eu faço. O problema é quando a nossa vida fica toda em desequilíbrio e aí é que nos lembramos dele. E depois temos que sofrer algum tempo, porque aquilo que nós andamos a semear ainda leva tempo a colher. Aquilo que semeámos lá atrás, que não foi tão bom, ainda vamos ter que o colher. Mesmo que hoje decidamos começar a semear algo bom, sementes boas. Mas é de hoje para a frente. Mas aquelas que estão lá atrás ainda estão a produzir frutos. E, portanto, isto é algo que fez muito sentido na minha cabeça, na minha vida. Porque há pessoas que às vezes dizem assim, olá Júlio, há pessoas que às vezes dizem que, mas eu agora que me entreguei a Deus, eu agora que deixei a pornografia, deixei a mentira, deixei as más companhias, deixei os vícios, tudo me corre mal, nada me corre bem. Quem é que já sentiu isto? Ponha aí um S de sim e um N de não, se já sentiram ou se não sentiram. Sabem porquê? Não é por culpa de Deus. É que nós até ontem andávamos a semear sementes que eram más. E essas sementes que eram más ainda vão produzir frutos durante algum tempo. A semente que nós plantamos hoje não dá o fruto hoje. Quer dizer, nós vamos colher o fruto no hoje, mas é lá mais à frente. Portanto, se eu hoje me entreguei, se eu hoje percebi qual era a minha direção, se eu hoje me estou a esforçar por semear sementes boas, não quer dizer que de hoje em diante só me aconteçam coisas boas. Porque ainda há muita semente má que está semeada lá atrás e que ainda está a produzir resultados e vai produzir durante algum tempo. Mas isso não significa que nós estejamos no caminho certo. E é aqui que eu quero chegar. O importante é nós sabermos qual é a direção certa. Quais são as nossas prioridades. Aquilo que nós devemos colocar na nossa agenda. Lembram-se que já falei isso? Se a nossa agenda bate certo com aquilo que nós dizemos da nossa boca, se a minha prioridade é Deus em primeiro lugar e Ele nunca está dentro da minha agenda, é que nós aquilo que nós colocamos na agenda normalmente fazemos. Ir buscar o menino não sei o quê, ir a uma aula de não sei quanto, ter uma reunião com o fulano tal, ir aqui, ir ali. O que está na agenda nós normalmente cumprimos. Então, e se Deus não está na nossa agenda? O que é que adianta dizer de boca que Ele é
o primeiro da nossa vida e que lhe entregamos a nossa vida e a direção, se ele não estiver na agenda, se ele não tiver lugar na nossa agenda? Sabem, vale mais uma direção certa do que muita velocidade, como o exemplo que eu vos dei, mas uma direção errada. Porque ao fim de um tempo, eu na direção certa, mesmo com uma velocidade mais baixa, vou estar mais perto da meta do que alguém que está à minha frente a correr muito, mas a andar para trás. E cada vez vai se afastar mais da direção certa. E muitos de nós erramos porque nos comparamos. E hoje já temos aí o Júlio, que esteve lá ontem connosco e já destravou. Fez só pela primeira vez e ao final do dia já estava a rodar em cima da prancha voltas e voltas e voltas. E a questão é aquilo que eu vos dizia ainda há pouco. Se eu me for comparar com o Júlio, eu vou achar que sou uma porcaria, porque eu é a segunda vez que estou a fazer e ainda só consegui fazer 30 metros. Se eu me for comparar com o Júlio, eu vou pensar isso. Quantas vezes é que nós fazemos isso na nossa vida? Que até somos recompensados, até recebemos algo, até somos premiados. Quantas vezes é que nós olhamos para o lado a ver o que é que o outro tem, ou o que é que o outro ganhou, ou o que é que o outro fez? O importante é perceber se nós estamos ou não na direção certa. Isso é o mais importante. É o mais importante. É perceber se a direção é essa ou não. É aí que devemos de gastar o nosso tempo, o nosso pensamento, para perceber se efetivamente esta é a direção certa. Porque se for, é só continuar com decisão, com constância, com disciplina. É só continuar, é só fazer. É só fazer. E quando nós muitas das vezes temos tendência para nos comparar com os outros, quando nós abrimos o nosso telemóvel e vamos para as redes sociais e vemos toda a gente feliz, toda a gente a sorrir. Olhem, eu ontem também dei lá umas quantas quedas. Quedas na água, claro. A maior parte delas estão lá porque eu nem quero saber. Mas se fosse outro, tinha feito ali uns cortezinhos e metia-vos só aqueles bocados em que eu estava em pé em cima da prancha. E vocês nem sabiam se eu tinha caído ou não. Percebem? E esta, infelizmente, é a vida de muitas pessoas. Mostram aquele bocadinho de 3 ou 4 segundos em que estiveram em cima da prancha. Estão a ver a ideia? Será que isto está a fazer cabum na vossa cabeça? Quantas e quantas vezes é que nós vemos gente nas redes sociais a fazer viagens, a crescer, a vender uma casa XPTO e muitas das vezes pensamos, aquele está tão à nossa frente. Isso, Leila, o importante é ficar no nosso processo, cada pessoa leva o seu tempo e o importante é nunca desistir. Leila, nunca desistir, focar no nosso processo e ir na direção certa. Ter a certeza de que esta é a direção, de que este é o caminho. E depois continuar. Mas definir o caminho. Decidir que, não, é para aqui que eu vou. O caminho, a meta, é ali à minha frente. Não é ali atrás, é ali. Nem é ali, nem é ali, nem é ali. A meta, para onde eu quero ir, é além. Então, eu vou fazer todos os esforços para caminhar nessa direção. E não desistir, nem olhar para o lado. Eu até posso olhar para o lado, só para ver como é que vão as vistas. Agora, não comparar o resultado dessa pessoa com o meu resultado. Porque nós, quando fazemos isso, às vezes pensamos, estou tão atrasado. Um exemplo, e vou usar os feijões. Eu disse lá na palestra que houve uma situação, e já aconteceu mais vezes, porque eu já fiz várias vezes esta experiência, e alguns de vocês também já o comentaram exatamente o mesmo, que feijões colocados exatamente na mesma terra, no mesmo dia, com as mesmas condições, eu tive um feijão que levou mais 4
4 dias a romper do que o outro. 4 dias. Então, mas reparem, são os mesmos feijões, da mesma colheita, da mesma espécie, colocados na mesma terra. Porque é que um levou 4 dias a mais dentro da terra do que os outros? Assim somos nós na vida. E sabem uma coisa? Ao fim de um tempo, esse feijão estava maior que o outro que já lá estava, que já tinha rompido. E agora? Sabem porquê? Levou mais tempo na terra, provavelmente a criar raízes mais fortes. E quando subiu, quando rompeu com muito mais força. Porquê? Porque o seu processo dentro da terra que ninguém vê, aquela sorte, sabem? Que as pessoas têm muito o hábito de dizer, fulano tal teve sorte. Que sorte que este ou aquele tiveram. Mas não viram o tempo que estiveram debaixo da terra a criar raízes. E às vezes as pessoas têm mais cicatrizes, às vezes passaram mais coisas na vida, e isso leva ao seu tempo. É preciso curar, porque com uma ferida aberta, se nós tivermos uma ferida na mão e se estivermos constantemente a mexer na ferida, ela não cicatriza. Mas depois de cicatrizada, essa ferida pode nos ajudar a salvar muita gente que teve feridas iguais e dizer, olha, estás a ver esta cicatriz? Olha, esta cicatriz é de uma ferida igual à tua. Eu passei por isto, eu estou aqui. Percebem? O Júlio diz, aprendi muito observando com os meus fracassos e com os fracassos de quem estava comigo. Como lidou com a situação da frustração. Como estas pessoas lidaram com a situação da frustração. Por isso, quando nós pensamos que estamos atrasados, às vezes não é bem assim. Porque nem sempre nós sabemos o que é que se passa por trás dessas viagens, dessas histórias bonitas que nos mostram nas redes sociais. Não vemos se há ou não noites sem dormir. Não vemos se essas pessoas tiveram ou não que fazer algumas renúncias. Não vemos o preço que algumas pagaram, às vezes até na família. Por isso, nós não devemos comparar o nosso capítulo 3, não devemos comparar o nosso capítulo 3 com o capítulo 20 de outra pessoa que já vai mais à frente. Não devemos de o fazer. Porque nós vamos no capítulo 3 e essa pessoa vai no capítulo 20. E nem sequer tem comparação. Eu tenho que comparar com o meu capítulo 2. Quando eu estava no capítulo 2, agora estou no 3. Quando eu estava no 2, estava um bocadinho pior. No capítulo 3 já estou melhor. Fantástico. É continuar para o capítulo 4, para o 5, para o 6. O importante é saber a direção. O importante é saber onde é que está a meta. Olá, FC Private Driver. Por isso, eu já vos falei mais do que uma vez da história de Davi, do rei Davi, porque acaba por se encaixar numa série de coisas. Porque ele, o profeta Samuel, foi ungí-lo, derramou sobre ele um chifre de azeite para o ungir rei de Israel. Porque Deus deu-lhe esta orientação e ele foi à procura dos filhos de Jessé e chegou a Davi e fez isso. Só que no dia seguinte, sabem para onde é que ele foi? Foi para o palácio reinar. Foi? Não. No dia seguinte ele continuou a ser pastor de ovelhas. Por fora não mudou nada. Só que lá por dentro mudou tudo. Porque Deus já o estava a ver como um rei. Mesmo quando toda a gente só o via como um pequeno pastor. Aquele que ia cuidar das ovelhas ou que ia levar a comida aos irmãos que estavam na guerra. E talvez Deus já esteja a ver em nós aquela pessoa que nós ainda não conseguimos reconhecer. Porquê? Porque estamos só no capítulo 3. Tranquilos. Queremos chegar ao capítulo 20, ao capítulo 30. Mas temos que passar pelo 4, pelo 5, pelo 6. E lembrem-se o que eu disse ainda há pouco. Provavelmente, neste momento, no capítulo 13, ainda estamos a colher sementes
de antes de começarmos a ler este livro. Sementes que não eram tão boas, que é normal que ainda estejam a dar frutos. Mas nós, desde o capítulo 1, que já estamos a semear boas sementes. Portanto, é normal que com a continuação nós venhamos a ter melhores resultados. Venhamos a ter os resultados que procuramos. Só que ainda estamos só no capítulo 3. E não vamos olhar para o lado, e pensar no capítulo 20, naquela pessoa que já está lá em cima. E sabem uma coisa? Quando nós estivermos no capítulo 3, vai haver sempre pessoas que estão no capítulo 1. Estão no capítulo 2. E sabem o que é que nós podemos fazer com essas pessoas? Transbordar na vida delas. Porque há sempre pessoas a começar. Há sempre pessoas que sabem menos do que nós. Só que sabem uma coisa? Nós temos sempre a tendência de querer transbordar para quem já vai no capítulo 20. Porquê? Porque esse na nossa cabeça é alguém mais importante. Só que quem está no capítulo 20 já não vai buscar muito a quem está no capítulo 3. Percebem? Nós toda a vida estamos a aprender. Agora, quem é que efetivamente pode beneficiar muitíssimo do nosso conhecimento, da nossa transformação, do nosso processo? É quem ainda está no capítulo 1, quem ainda está a gatinhar, quem está no capítulo 2, quem eventualmente até está no capítulo 3. E são esses que nós temos que nos preocupar. São com esses. Eventualmente até olhar para aquele que está no capítulo 20 e tentar aprender, ver, ok, ele está ali à frente, o que é que ele fez de bem? Eu no outro dia na palestra no BML tocou-me falar sobre modelagem. E a modelagem nada mais é do que copiar bons hábitos, do que copiar boas maneiras, do que copiar bons princípios, bons valores. Aqueles princípios, aqueles valores, aqueles conhecimentos daquelas pessoas que já atingiram, já estão no capítulo 20 daquilo que eu quero. Estão a ver a ideia? E isso deixa rasto. Então é seguir o rasto. É dizer assim, ok, ele já está onde eu quero chegar. Ok, então vou seguir pelos passos que ele fez. E porquê? Porque se eu seguir os passos dele, se calhar vou cair menos vezes no buraco. Vou bater menos vezes na parede. Vou tropeçar menos vezes na pedra. Porquê? Porque se essa pessoa estiver disposta a transbordar na nossa vida, se ela estiver disposta a transbordar na nossa vida, que é o que nós devemos de fazer para os que estão abaixo de nós vamos ajudá-los muitíssimo, se eles quiserem, se tiverem sabedoria, para se desviarem das pedras do caminho, dos buracos do caminho, para terem um caminho mais rápido. Faz sentido? Ponham aí um S de sim e um N de não. Vou-vos fazer uma pergunta, mas não quero que vocês respondam muito rápido. É mais para refletir. Se ninguém hoje vos estivesse a aplaudir, se hoje ninguém reconhecesse o esforço que vocês têm feito para transformarem, para mudarem, se ninguém percepcionasse a mudança que vocês têm tido, pergunto, tu continuarias a fazer o teu caminho? Tu continuarias nessa direção? S de sim, N de não. Continuaria aqui o Júlio, a Leila. Pois sabem uma coisa, nós só fazemos isso, nós só continuamos a caminhar quando ganhamos maturidade e deixamos caminhar pelos aplausos quando temos uma certeza. Sabem qual é? É quando temos a certeza da direção que queremos tomar, da direção que estamos a tomar. Quando nós temos essa certeza dentro de nós, quando nós temos a certeza do caminho que queremos tomar, que estamos a tomar, que sabemos que a meta é lá ao fundo, e a meta muitas das vezes não é física, começa por ser espiritual, uma direção, uma sabedoria vertical que vem de Deus. Quando nós temos esta certeza desta meta, nós não precisamos de aplausos de ninguém.
Porquê? Porque continuamos no caminho, porque sabemos que é o caminho certo. Vou-vos dar um exemplo. Me surgiu agora. Imaginem que vocês já fizeram um determinado caminho físico, caminho. Vocês sabem, para ir do ponto A para o ponto B, aquele caminho vai-vos levar lá. Se pelo meio desse caminho houver pessoas que vos digam: olha, mas esse caminho não é correto, isso não é por aí, devias de virar aqui à esquerda ou devias de virar à direita, vocês ligam. Lembrem-se, vocês já fizeram várias vezes esse caminho, vocês já conhecem esse caminho, vocês já sabem aonde é que esse caminho vai dar. Vejam lá se isto faz assim um cabum na vossa... Isto é ter a certeza de onde é que vai dar aquele caminho. Ora, se houver pessoas no decurso do caminho, pelo caminho, e vos disserem: não, esse caminho não vai lá dar, esse caminho é errado, esse caminho não está certo, vocês ligam alguma coisa ao que eles estão a dizer ou continuam a seguir no caminho porque já o fizeram várias vezes e sabem que esse caminho vai dar à direção que vocês querem? Ponham-me aí um S ou um cabum se isto faz sentido. Sem dúvida, pois o mais importante somos nós e a certeza da nossa direção. Será que isto que eu acabei de partilhar convosco faz aí um cabum? Quando nós temos verdadeiramente a certeza de que o caminho vai dar do ponto A ao ponto B, podem nos dizer o que quiserem pelo meio. Será que isto faz bum, cabum? Quando nós temos... O problema é que às vezes nem nós temos a certeza. Esse é que é o verdadeiro problema. Porque quando nós sabemos que o caminho que nós estamos a levar vai do ponto A até ao ponto B, e nós partirmos essa certeza, já fizemos esse caminho várias vezes, digam-nos aquilo que nos disserem. Não nos conseguem colocar dúvidas na cabeça. Nós dizemos assim: fala para aí, que eu já sei que se eu continuar por aqui, e depois virar ali, e depois fizer além, depois não sei o quê, vou ter ao sítio que eu quero. Dá para perceber? Diz-nos a Leila que antes deixava que estas opiniões mudassem a sua trajetória. E agora já não. Porquê, Leila? Porque agora sabes qual é o caminho. Sabes qual é a direção que estás a tomar. E antes não sabias, ias perguntando, não é? Era a aprovação, era o que este dizia, era a gente dizia alguma coisa, as pessoas não gostavam, nós mudávamos o que dizíamos, não é? E é por coisas como estas que surgiu a palestra dos Códigos do Feijão. Não é para nós termos motivação para um dia, mas é para nos ajudar a, de alguma forma, a reconstruir a pessoa que Deus diz que nós somos. Que Deus diz. Não é o que as outras pessoas dizem. É que Deus nos criou para ser. Que Ele diz que eu sou imagem e semelhança dEle. Criado para dominar, governar e multiplicar nesta terra. Porque quando nós mudamos a nossa identidade, as nossas decisões também mudam. As nossas prioridades mudam. A direção muda. E mais cedo ou mais tarde a vida também começa a mudar. Por isso, hoje deixo-vos por aqui. Se vocês sentem que está numa fase em que querem deixar apenas de sobreviver e começar a viver com um propósito, com uma direção, quero convidar-te para caminhares connosco. Quero convidar-te para entrares no grupo dos Códigos do Feijão no WhatsApp, que está aí o link da bio, e vai preparando o dia 29 de agosto para estarmos juntos, para explodir mentes e corações, para fazer muitos cabuns nessa cabeça. Isto não é apenas um evento para trazer mais informação, mais conhecimento. É para quem decide criar consciência, iniciar uma transformação. E vou já terminar dizendo que, de alguma forma, não julgues a tua vida pelo lugar em que estás hoje.
Lembra-te, pode estar no capítulo 3, pode estar no capítulo 4. Não julgues a tua vida por isso. Pensa estou mais perto daquilo que Deus disse, daquilo que Deus sonhou para mim, do que há um ano atrás, do que há 3 meses atrás, do que há 2 meses atrás, do que há um dia atrás. Estou mais perto daquilo que Deus diz que eu sou. Estou melhor do que o meu eu ontem. Dou-vos o exemplo do wakeboard. Eu estou melhor do que a primeira vez que fiz. Ainda não estou perfeito, ainda não consigo dar a volta toda, mas estou melhor, muito melhor. E além disso foi fantástico, foi um dia brutal. Foi um dia muito, muito, muito bom. Onde convivemos, onde conversámos um bocado com os mentorados, trocámos experiências de vida, vimos as pessoas. Cada dia tenho mais concorrência disso. Consciência, será? Cada dia tens mais consciência. O Júlio foi uma pessoa fantástica que esteve lá connosco, que já destravou, já começou a dar voltas, mas também esteve no processo. Reparem, foi um feijão que rompeu mais depressa. Eu terei que lá ir outra vez. E acho que o Júlio também vai querer voltar. Mas o meu feijão está a demorar mais tempo. Mas não significa que vá ser pior do que o feijão do Júlio. É isto que eu vos quero dizer, amigos. Amem o processo. Amem o processo. Como nós dizemos às vezes em bom português, aceita que dói menos. Já ouviste esta? Aceita que dói menos. Isto é uma realidade. Olá, Paulo. Estás a entrar agora, mas estamos já mesmo na fase final. Vais ter que ver depois a live no Instagram. Por isso, amigos, se a resposta que vos vem à ideia, se vocês estão melhores do que ontem, se vocês estão mais perto daquilo, estão mais perto daquilo que Deus tem preparado para vocês, mesmo que ainda não estejas a ver, ainda estejas só no capítulo 3, lembra-te, Deus trabalha nas raízes. E às vezes estamos ali mais tempo a trabalhar nas raízes, mas depois saímos com uma força cá para fora brutal e ninguém nos agarra. E depois disso é só mostrar o fruto. Família dos Códigos do Feijão, vou continuar aqui a minha bicicleta que hoje, embora... Júlio, escreve lá isso, também estás todo dorido, principalmente aqui braços e ombros, isso. Ou não? Ou se estás aí à maneira? As minhas pernas estão boas, mas o resto, pescoço e tudo, estou aqui todo torcido. Mas não deixei de fazer. Aqui estou eu. Hoje até meti na cabeça que vou fazer 20 km de bicicleta. E aqui estou. E sabem uma coisa? O meu cérebro já não negocia comigo. Ele já não negocia, não tem hipótese. Não tem hipótese. Sabem porquê? Porque não vale a pena. Porque eu já tomei uma decisão lá atrás. E a decisão foi que faria exercício todos os dias. Ontem, Júlio, devemos ter feito exercício para 3 dias para aí. Mas aqui estou eu, amigos. Diz ali o Júlio, Nossa Senhora Júlio, Nossa Senhora, todo dolorido. Não, é que isto são... Nós descobrimos músculos que nem sabíamos que tínhamos. Mas foi muito bom. Júlio, foi um prazer estar lá contigo e com a tua família. E, pessoal, vemo-nos amanhã. Amanhã é mais um dia, se Deus nos permitir chegar lá. E bora romper. Bora para cima. Vamos lá aproveitar este dia que Deus nos deu para sermos melhores do que ontem. E mesmo que estejamos no capítulo 3 da nossa história, não tem mal. Vamos passar para o capítulo 4 e para o capítulo 5 e por aí adiante. Ok? Um abraço e até amanhã.